Um bom dia, sexto ano, sétimo ano, né? Continuando com nossa aula de religião. Hoje aí nós estamos terminando praticamente a segunda unidade, ok? Então, nossa aula de hoje vai ser uma revisão de tudo que nós estudamos aí na segunda unidade. Gente, quem não fez atividade, faça, né? Faça até hoje, eu estou recebendo até hoje, eu já estou computando as notas de vocês. Outro aviso importantíssimo, teve alunos que mandou todas as atividades, só que quando eu vou abrir tá lá em branco e eu coloquei um comentário não recebido. Então, se você recebeu esse comentário, olhe lá rapidinho e envie novamente, porque você está pensando que eu já passei, eu mandei todas as atividades, mas você não está olhando os comentários que está lá não recebida. E tem alunos com 0, porque não recebida, eu já avisei, né? Coloquei alguns alunos que estão pendentes no grupo e esses alunos não estão olhando. Então vá lá, olhe, não recebido e me envie novamente, ok? E hoje, até amanhã, eu estou aí já fechando as notas da segunda unidade. Então faça as atividades, ok? Vocês que estão pendentes. Professora, hoje vai ter atividade? Não. Hoje nós vamos estar fazendo uma revisão aí, porque tem alunos que vai fazer recuperação, certo? E aí eu vou estar aqui fazendo a revisão do que nós estudamos. Tem as atividades que vocês podem estar estudando para também fazer a recuperação. Então, na nossa aula aí, na nossa segunda unidade, nós estudamos sobre religião e religiosidade. O que é que significa religião? É a religação do homem com Deus. E religiosidade são costumes que está aí em cada religião. São valores, costumes que a pessoa vai estar aprendendo, né, no decorrer da sua vida. Então, religiosidade é isso. E a religiosidade você aprende onde? Na religião, na sua casa, na família, na sociedade, porque são costumes que você vai aprendendo ao longo da sua vida. E religião significa religares o homem a Deus, o homem se voltar para Deus. Também nós estudamos aí a importância da religião para a humanidade. Qual é essa importância? Fazer justiça, trazer a paz, a solidariedade, fraternidade, aconselhamento, palestra. A gente observou aí que a religião ela ajuda muito a sociedade, as pessoas, né? Muitas vezes sair do caminho errado, voltar para o caminho certo. Então a religião aí tem esse compromisso de estar ajudando as comunidades, as pessoas, quando a pessoa está passando por dificuldade. Eu expliquei para vocês quando está, por exemplo, agora mesmo na pandemia, quantas igrejas aí não ajudou com cesta básica, né? Pessoas que estão sofrendo, as igrejas ali se reúnem para ajudar. Então a igreja aí tem contribuído muito aí para a questão de ajudar o próximo. Outra atividade aí, outro assunto que nós estudamos na segunda unidade foi sobre os símbolos, né, das religiões. Aí vocês estão observando na tela e eu cobrei aí que alguns símbolos aí na atividade de vocês. Lembre-se, cada religião tem o seu símbolo. Ali primeiro nós estamos vendo que uma cruz que simboliza o cristianismo. Essa lua e a estrela significa aí o símbolo do islamismo. O islamismo significa submissão a Deus. É uma religião lá do Oriente Médio, né? Nós temos aí a estrela de Davi, que é o símbolo do judaísmo. E aí nós temos o hinduísmo, que é esse símbolo aí de 3 letras, né? Vocês observam que esse símbolozinho aqui, ó, de 3 letras, tá vendo? Aí nós temos o que? O hinduísmo, que significa lei perpétua. E nós temos esse símbolo aqui que eu cobrei também, que foi o do budismo, né? Que é a roda da vida ou roda dharma, né? Então, são aí variedades de religiões que cada uma tem o seu símbolo. E aí também a gente estudou sobre o quê? Sobre também os livros, onde São Tomás de Aquino, ele classifica as religiões em literária e não literária. Que são religiões literárias? São religiões que têm livros com seus ensinamentos. E aí a gente observa no centro que tem uma Bíblia. Então o cristianismo é uma religião literária, onde ele segue aí a Bíblia. O judaísmo, qual é o livro do judaísmo? A Torá, é uma religião literária. Qual o livro do islamismo? Alcorão, é uma religião também literária. Professor, e a religião não literária? Aí vem o quê? Os indígenas.
um exemplo, aí os indígenas, eles passam os seus ensinamentos, os seus costumes, as suas tradições das suas religiões de uma forma oral. Então, São Tomás de Aquino, ele classificou a religião em literária e não literária. Também nós estudamos, aí sobre costumes e sobre tradições. Aqui vocês estão vendo aqui uma festa, aí da Igreja Católica, é uma tradição que é procissão. Aqui vocês observam em Adustina que tem a festa dos tratoristas, que eles fazem aquelas procissões com os tratores, é uma tradição. Uma tradição muito forte também do cristianismo é o Natal, a Páscoa. Então, todas as religiões têm as suas tradições e também costumes. Por exemplo, um costume do judaísmo. O homem, quando ele vai fazer suas orações, eles têm que usar um chapéuzinho que chama kippá. Um costume do islamismo, tem que orar 3 vezes ao dia de joelho, com o rosto no pó. Eu já expliquei para vocês. Então, todas as religiões, elas são cheias de costumes e de tradições. E tradições fortes aí do cristianismo é o quê? O Natal, a Páscoa, é a morte de Cristo, onde tem a Semana Santa, são tradições aí que a igreja sempre está comemorando essas datas, que são importantes para o cristianismo. E todas as religiões têm as suas crenças, as suas tradições, seus costumes, ok? Também nós estudamos aí aqui, sobre diversidade religiosa. Aí nós estamos vendo o quê? Várias pessoas aí, de joelho, fazendo suas orações. Umas estão de joelho, outras estão em pé, outras estão com as mãos levantadas. Significa o quê? Pluralismo religioso. O que significa pluralismo? É diversidade religiosa. Então, são várias religiões que nós temos no Brasil e cada um com os seus costumes, com as suas tradições, ok? E aqui também nós aprendemos sobre sincretismo religioso. Vocês observam aí vários santos, da Igreja Católica. E o que é sincretismo, professor? É algo secreto. Então, quando os negros chegaram para o Brasil, eles faziam os seus cultos, eles trouxeram lá as suas imagens. Só que eles não podiam fazer os seus cultos, as suas adorações àquelas imagens. E aí o que foi que eles fizeram? Eles colocaram o nome dos santos da Igreja Católica, que era uma forma deles estarem escondendo, aí veio o quê? O sincretismo religioso. Porque se lá as pessoas da igreja, na época, se eles observassem que eles estavam fazendo culto a outros deuses ali, trazendo a sua cultura lá da África, eles eram castigados. Então, para isso, houve o sincretismo religioso, é algo secreto, Então, nós vamos colocar o nome, trocar os nomes aí dos santos, e aí nós ficamos tudo bem, e não vai ter essa perseguição. E aí veio o sincretismo religioso, ok? Que era trocando aí o nome, dos santos. Aí nós temos o quê? O respeito, Nós trabalhamos também muito sobre o respeito às religiões. Qual a importância do ensino religioso na escola, professora? É ensinar variedades religiosas, Nós temos várias religiões, vários costumes, várias tradições, mas em cima disso também nós ensinamos o quê? Nós temos que respeitar a pessoa como ser humano. Porque tem pessoas que dizem, eu não gosto de Joãozinho porque é católico, eu odeio. Eu não gosto de Maria porque ela é evangélica, eu odeio. Eu não gosto de Pedro porque ele pertence ao bando, eu odeio. Não, você tem que olhar para João, Pedro, Maria como ser humano, independente das suas crenças. E aí você vai passar a respeitar e a viver bem. Porque quando eu falto respeito, eu vou estar comprando uma briga, E aí não dá certo. E eu pedi para que vocês fizessem um cartaz, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, teve cartazes belíssimos, o que é intolerância? É combater a intolerância, é você o quê? Quando eu tolero, eu estou respeitando. E quando há intolerância, é que eu estou faltando com respeito. Então, vocês observam aí que nós temos o quê? Nós temos uma freira, nós temos uma pessoa que pertence ao judaísmo, esse homem de chapéu. Essa mulher de branco pertence à Umbanda. Nós temos aí um bispo, nós temos uma pessoa que pertence ao islamismo, nós temos um evangélico. Então, aí nós temos o quê? Variedade de religiões. E nós temos que fazer o quê? Respeitar, certo? Um dos princípios aí que Jesus ensinou. Ele, quando chegava para curar alguém, perdoar alguém dos seus pecados, ele não perguntava a sua crença.
Ele ia lá, curava, perdoava e dizia o quê? Vaze, não peques mais, né? Então Jesus aí, ele respeitou. Agora, faltaram com respeito foi com Jesus, né? Isso aí nós vimos aí sobre o cristianismo, ok? Então, intolerância é você não respeitar a religião do outro. Nós também estudamos aí durante essa segunda unidade. E outro fator também que nós estudamos foi aí os povos primitivos. Eles tinham religião, professora? Tinha. E eles adoravam o quê? A natureza. E eles faziam o quê? Bezerros de ouro, animais de ouro. E eles faziam o quê? Louvores, adorações. Eles dançavam, faziam oferenda. O que é oferenda? Você dá algum alimento àquela imagem que você criou, né? Nós estamos vendo aí a imagem e aí de um animal, e eles faziam oferenda, eles entregavam comidas, crianças, sacrificavam crianças. Infelizmente isso acontecia, né? Então, os homens aí, os primitivos, os primeiros, eles tinham adoração à natureza, e eles levantavam aí seus ídolos, suas imagens, né? Imagem de animais, eles faziam muito isso. Aqui nós temos o homem da caverna, né? E eles aí adoravam o quê? A natureza, os astros, né? E tanto que eles classificavam o quê? Deus do fogo, Deus da água, Deus da tempestade, Deus da fertilidade. E eles realmente esculpiam, eles levantavam as imagens ali, que eles tinham essa necessidade de adoração. E a maioria deles aí adorava realmente a natureza, né? Aqui nós estamos vendo aí, né, essa outra imagem aqui belíssima, que é o pastor aí levando as suas ovelhas, né? Onde teve aí os seus sistemas de crença. E eles diziam o quê? Que quando eles estavam lá alimentando as ovelhas, eles olhavam para o céu e ficavam contemplando a lua, as estrelas, o sol. E eles diziam o quê? Que os astros indicavam a eles os melhores pastos, né? Para alimentar as suas ovelhas. E onde eles faziam o quê? Adoração a esses astros. Por isso que eles tinham a veneração o quê? As estrelas, o sol, a lua, né? Esse ensinamento eles foram passando de geração em geração. E eles tinham necessidade realmente de estar próximo à natureza, de estar cultuando e adorando. E eles deixavam esses registros onde? Nas cavernas, né? Por isso que faziam pesquisa e descobria como era aí o sistema de adoração daí dos primitivos, né? Dos primeiros habitantes aí da terra. Outro ponto também que nós estudamos foi sobre as parábolas, né? Foram parábolas belíssimas. Eu ensinei aí umas 4 parábolas. A primeira parábola foi do semeador, que ele saiu semeando, né, em 4 espaços, 4 terrenos. O primeiro terreno foi à beira do caminho, o segundo aí foi entre as pedras, também entre os espinhos e entre a terra boa. E eu expliquei que cada um desses espaços significa o que? Os corações das pessoas. Tem coração que é beira do caminho, escuta a palavra e não entende. O outro é pedras, ele escuta a palavra de Deus, mas as preocupações acaba deixando, né? As perseguições acaba deixando. O outro é entre os espinhos, são pessoas que só se preocupam com dinheiro, com poder. São pessoas que dizem que o Deus dele é o dinheiro. E o outro é em terra boa, são as pessoas que ouvem a palavra e passam os ensinamentos para outras pessoas e aí dão muitos frutos, certo? Então, foi a parábola do semeador, certo? Também tem atividadezinha lá, quem não fez, faça. Aqui nós temos também a parábola da ovelha, né? Que o homem tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Ele deixou as 99 e foi em busca de uma ovelha. E o que era que ele usou para ir em busca dessa ovelha? O cajado, né? E ele trouxe essa ovelha de volta, cuidou dela, e aí significa o quê? A preocupação quando o homem se afasta do caminho do Senhor, né? Ele se torna uma ovelha perdida. Também tem lá atividade, tem também um videozinho que você pode estar assistindo, ok? A parábola da ovelha perdida, certo? Outra parábola belíssima que eu expliquei também foi a parábola do filho pródigo. Professor, o que é que significa filho pródigo? É desperdiçador, né? Ele desperdiçou tudo. E quando ele saiu da casa do seu pai, que ele pediu a herança, pois foi para fazer uma viagem muito longa, né? E levando esse dinheiro, ele gastou tudo. E ele acabou o quê? Alimentando os porcos, né?
ele acabou ali no chiqueiro, foi o emprego dele. E aí ele voltou para a casa do seu pai e lá o pai fez uma grande festa, né? E se alegrou. E aí eu coloquei até uma questão lá para vocês, uma atividade, que eu disse assim: o que é que acontece no céu quando um pecador se arrepende? E teve pessoas que disseram que era tristeza. Não, gente, é alegria, né? Quando uma pessoa se arrepende das coisas erradas, há alegria nos céus. Os anjos celebram, não é tristeza, certo? Então aí teve essa passagem belíssima do filho pródigo. Outra parábola belíssima também foi do joio e do trigo, né? O joio e o trigo são parecidos e o joio e o trigo representam pessoas. Tem pessoas no mundo que é trigo e tem pessoas que é joio. O joio sempre está fazendo o quê? Maldade. E por fazer tanta maldade, eles vão ser o quê? Esse joio aí vai ser queimado. E o trigo vai ser preservado, guardado, né? Então, Jesus comparou o quê? Que no mundo nós temos pessoas trigos e nós temos pessoas joio. E quem vai fazer a colheita é os anjos. E o que representa o campo aí representa o quê? O mundo. O mundo que nós estamos vivendo, né? Representa o campo. E o joio representa o quê? Os filhos do maligno, né? O joio representa o mal. Teve um aluno que botou que eram os filhos do reino. Não. O joio representa os filhos do maligno. São pessoas que fazem maldade. Aí vocês observam esse menininho aí, né? Com o joio que está aí verde, está sendo o quê? Queimado. E o trigo lá, vocês estão observando que ele vai ser o quê? Guardado, certo? E eu coloquei: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. O versículo está relacionado ao quê? Ao trigo, né? Então, quando a gente assiste realmente o vídeo, a gente responde a atividade de uma maneira correta. Outra parábola também que eu ensinei belíssima foi sobre o quê? O primeiro milagre de Jesus, certo? O primeiro milagre de Jesus foi o quê? Transformar a água em vinho, né? Ele transformou aí a água em vinho. Ele usou quantas talhas? 6 talhas, né? Encheu aí de água. Depois ele fez uma oração e essa água se transformou em vinho. E quem primeiro provou o vinho foi o mestre Sala, porque era de costume, aí o mestre Sala era uma pessoa que entendia muito de vinho e ele sabia se o vinho era de qualidade ou não. E aí os empregados levou para ele provar e realmente ele viu que era o melhor vinho. Porque quando se fazia festa, primeiro dava o vinho bom e depois o vinho ruim. Mas Jesus não, Jesus guardou o melhor vinho para o final da festa. Então, foi o primeiro milagre de Jesus, foi transformar água em vinho. Teve aí, nesse casamento, né, eles estavam comemorando e faltou vinho. E aí a mãe de Jesus se preocupou muito e foi lá falar com ele. Depois ele disse: o que tenho eu contigo, mulher? Não é chegado a minha hora. E depois Jesus foi lá. E ela foi lá e disse: ó, vocês vão fazer tudo o que Jesus mandar. E Jesus mandou encher 6 talhas, abençoou e ali distribuiu o melhor vinho para aquela festa. Gente, então aí é um resumo do que nós estudamos aí na segunda unidade. Teve alunos que está de parabéns, respondeu todas as atividades, ok? Está lá com sua nota. E teve alunos que está com pendência. Vá lá e faça, certo? Atividades estão ótimas para se responder. O aluno que está assistindo o vídeo está respondendo, realmente está tirando nota boa. E o aluno que realmente não assistiu o vídeo, só coloca lá para não ficar em falta. Quando eu coloco marca X, o aluno marca X em todas as respostas, gente, pelo amor de Deus, né? Respostas, perguntas simples, que está lá bem explicado, né? Então, responda com responsabilidade as atividades, certo? Observe bem a pergunta. Tem alunos que saem marcando aí de qualquer jeito, certo? Então, outros também muitas vezes falam que entrega atividade e não entrega, então preste atenção. Tá lá, não recebida, ok? Então, não tem atividade hoje, é só uma revisão do que nós estudamos, certo? Porque vai vir aí a recuperação daqueles que ficaram, ok? E até a próxima aula, quinta-feira. Um beijão a todos.